Alguém consegue me dizer se estamos vivendo num mundo justo? Eu não consigo ver. Bom, nós temos aqui um debate que aconteceu ontem, no dia 9 de outubro de 2024, e eu estava aqui assistindo e gostaria de fazer algumas considerações a respeito da resposta que o Wagner deu para o Ezequiel Gomes. Ezequiel fez uma pergunta sobre como o Wagner pensava, né, a respeito das 70 semanas, e vamos ver a resposta que ele deu, e em seguida eu vou fazer o comentário que vai esclarecer para vocês que ele está equivocado com relação à interpretação dele sobre as 70 semanas. Então vamos assistir o que ele entende das 70 semanas. Eu acho engraçado que na maioria das abordagens, e eu até te parabenizo por isso, porque na maioria das abordagens adventistas, os pastores pulam isso. Né? Eu acho engraçado isso, eles pulam esse versículo. Eles só leem até o teu povo. Pronto, bota o ponto final no povo ali. Ponto. Ponto. E aí depois nós vamos entrar lá no que vai acontecer na última semana. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque você de casa, que em sã consciência consegue meditar no que está sendo apresentado, é só fazer as perguntas para o texto e respondê-la de acordo. Essas 70 semanas estão determinadas e não cortadas. Ele falou para a gente olhar o texto e responder de acordo com o que o texto está dizendo, né? Ou seja, você não precisa interpretar. Você precisa deixar o texto mesmo se interpretar. E nisso eu concordo. Mas você vai ver, através desse vídeo, que não é o que ele fez. Ele não deixou o texto interpretar. Por quê? Porque vocês vão ver que ele quer interpretar esse texto que ele vai ler agora somente com aquele texto. Mas não é assim que a gente faz. A gente interpreta um texto e um contexto com outros textos da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que é um pouco aqui e um pouco ali. Então você não pode pegar só um texto para entender todo um assunto. Você precisa, muitas vezes, de outros textos. Então, assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para. É como se eu pudesse botar uns 2 pontos ali. Para. Esse para, ele está dizendo assim, ó. Este é o objetivo das 70 semanas. Esse é o objetivo principal. O objetivo dela é, vamos ler novamente aqui, fazer cessar a transgressão. Opa! Aí você pode perguntar, ninguém transgride mais? Dar fim de pecados, ninguém peca mais? Expiar a iniquidade. A iniquidade, não estou falando de pecado aqui, estou falando de iniquidade. A iniquidade está expiada? Olha só. Trazer justiça eterna. Alguém consegue me dizer se estamos vivendo num mundo justo? Eu não consigo ver. Eu fico muito triste vendo uma pessoa como Wagner, que se diz crente da graça salvadora de Deus, dizendo uma heresia dessa, de que não existe ainda a liberdade do pecado, da iniquidade, né? Que a justiça ainda não veio na terra. Misericórdia! Vamos ver se o que ele disse de fato é coerente, né? Se realmente não acabou os pecados, se nós não fomos libertos. Abra sua Bíblia aí, ó, acompanhe comigo aqui, Mateus 4. Aqui, Mateus 4, fala assim, ó. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região das sombras da morte, a luz raiou. Glória a Deus! Então, olha só a explicação, continua explicando aqui no verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus chegou. O que isso significa que o reino dos céus chegou? Vamos lá. Vamos ver então o que isso significa. Vamos agora em Lucas. É um pouco aqui, um pouco ali. Vamos ver agora Lucas 4. Vamos ver o que significa o reino ter chegado. 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, o coração estava quebrado, partido. Então, Jesus veio curar esse coração. Né? Do coração do homem procede todas as coisas que ele vai fazer. Então, Jesus veio curar o entendimento. 19. A pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos. Olha só, a pessoa estava cega, ela vai ver agora. E pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Opa, você percebeu
Tudo que está falando em Daniel 9 sobre a última semana das 70 semanas é o que nós acabamos de ler aqui. Jesus deu vida aos cativos, colocou eles em liberdade, ele restaurou a visão dos cegos. O que isso significa? O que está acontecendo aqui é o que foi revelado em Jeremias 31 e em Hebreus 8. Olha só o que Deus disse para Jeremias em Jeremias 31, verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo? Então, quando Cristo veio, isso se cumpriu. O reino de Deus chegou para eles, né? Foi cumprida a promessa. Nas 70 semanas, na última semana, foi cumprida a promessa. Agora, olha só, Paulo confirmando que tudo aquilo que foi dito por Deus que iria vir para Israel, para Judá, se cumpriu na última semana das 70 semanas. Ele libertou o povo dele. Olha só, Hebreus 8, verso 10 diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei Deus, e eles me serão por povo. O reino de Deus chegou para o povo de Israel. Os judeus presenciaram Cristo fazendo esta transformação, trazendo o Novo Testamento, a nova aliança. Palavras de verdade que, juntas com o sacrifício que Jesus fez na cruz, na metade da última semana, das 70 semanas, né? Ele faz então acabar a transgressão. Ele coloca a lei no coração do povo dele. Dessa maneira, ele paga os pecados deles, que eles tinham transgredido, né? Ele liberta eles dessa forma dos pecados, da dívida, e ainda ensina para eles como guardar a lei perfeitamente em vida. Então agora, eles não só têm as suas dívidas quitadas, mas também aprendem a obedecer a lei de Deus perfeitamente através de um entendimento novo que vem com o Novo Testamento. Por isso que se cumpre agora o que está em Romanos, capítulo 6. Olha só o que está aqui em Romanos, que é o resultado, né, de tudo isso. Romanos capítulo 6, verso 1, diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha agora que lindo o verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Glória a Deus! Você ainda sente o pecado, como o nosso irmão Wagner disse lá no debate, que ele não vê o mundo de justiça, que ele não vê uma vida sem pecado? Pois Cristo trouxe esta revelação. Com a sua morte, com o Novo Testamento, ele libertou completamente. E até hoje ele vem fazendo isso. Ele fez isso na minha vida. Se você quer também provar, experimentar essa liberdade de Deus do pecado, da morte, da culpa, da condenação, se você quer viver uma nova vida em Cristo, se você quer aprender a como morrer para o pecado e viver para Cristo, então continua me seguindo, compartilhando os meus vídeos e estudando aquilo que eu estou passando aqui, que você também vai começar a entender essa luz do Novo Testamento até os dias de hoje. Ela foi crescendo, ela não parou no Novo Testamento, ela continuou crescendo. E eu vou continuar mostrando para você outras verdades que vão trazer para você esse livramento, essa graça maravilhosa, que não só paga os seus pecados, não só tira a sua dívida, mas tira também o pecado de você. Já imaginou uma vida sem pecado? É maravilhoso demais, gente. Você precisa provar isso. É o reino de Deus vivendo no seu coração, no seu entendimento. Você ter a certeza da salvação, você está na companhia dos santos anjos, está cheio do Espírito Santo verdadeiro. Isso é muito poderoso.
E por isso que Jesus vai voltar em breve, porque ele está fazendo um livramento também agora nesse tempo nosso do fim, né, que começou desde 1798. Se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo, traga mais pessoas para essa luz, para a gente fazer Jesus voltar, porque só está faltando Mateus 24 se cumprir, que o evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Mas é o verdadeiro evangelho. É esse que não só paga o seu pecado na cruz, mas também te liberta do pecado, né? Não é uma graça barata, é uma graça poderosa que te liberta totalmente do pecado. Cumpre Romanos 6 na sua vida. Deus te abençoe.